Tem pessoas que ela deita na cama, ela depois de um dia que ela trabalhou, ela deita na cama para dormir, mas mesmo assim ela não descansa. Ela acorda e parece que ela estava mais cansada do que antes de ter ido dormir. Por quê? Porque o corpo físico descansa quando você deita, mas a sua alma, o único lugar que ela encontra descanso e repouso de fato é na presença de Deus. O único lugar onde a alma encontra descanso, repouso, segurança, onde a alma é preenchida é na presença de Deus. O homem pode ter muitas riquezas, muitas posses, prestígio, propriedades, e não tem nada de errado com isso. A Bíblia fala que tudo isso de Deus, e Deus abençoa seus filhos com isso. Mas a principal coisa que nós temos e que de fato dá sentido às coisas que possuímos, às coisas materiais que possuímos, é a presença de Deus. Amém? Você pode receber uma bênção de Deus, mas se você perder a comunhão com a presença de Deus, aquilo que você recebeu de Deus materialmente perde completamente o sentido. Por isso tem pessoas que ela recebe coisas de Deus, e aquilo que ela recebeu de Deus começa a se tornar um ídolo, uma espécie de Deus na vida dela. Amém? Diga assim, a oração é o lugar de milagre. Na oração a gente consegue viver e presenciar milagres. Para que você possa viver milagres, é imprescindível que você tenha uma coisinha, que essa coisinha libera tudo. A fé. A Bíblia convida eu e você para crer antes mesmo da gente ver. E quando a gente entra no lugar de oração, a gente é levado pelo Senhor a crer antes mesmo de ver e de se materializar fisicamente. Então antes daquilo que a gente pediu, que a gente orou, que a gente buscou a Deus se manifeste fisicamente, a Bíblia fala que pelos olhos da fé a gente consegue ver. Só tem um porém. Toda pessoa que crê, ela se prepara. Toda pessoa que crê de fato que Deus fará aquilo que ela orou e pediu em oração, ela se move. Ela não só ora e fica passiva. Amém? A gente vai aprender sobre isso. Coloca 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1. Diz assim, ó. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo Yahvé, o Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa e levar os meus filhos como escrava, pelo pagamento da dívida. Então, essa mulher tinha um marido que servia fielmente ao Senhor, ela perde o marido morre, e agora os credores estão vindo para poder levar os filhos como escravo. Naquela época, quando a pessoa não pagava a dívida, os filhos eram levados. O verso 2. E Eliseu indagou e disse: O que eu posso fazer por ti? Dize-me, o que você tem na sua casa? E ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com um pouco de azeite. O verso 3. Então ele ordenou: Vai, pede emprestado a todos os seus vizinhos ânforas são vasilhas maiores, vazias, tantas quanto puder recolher. Diga assim, quanto puder recolher. Eliseu fala para ela: vai nos seus vizinhos e comece a pedir vasilhas. O verso 4. Depois de entrar em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrame um azeite puro que vai de brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Basicamente o profeta falou para ela: vai na casa dos vizinhos, pega todas as vasilhas que você puder, entra na sua casa, pega os seus filhos, fecha a porta, e essa única vasilha que você tem na sua casa, com um pouquinho de azeite, ela vai começar a jorrar. Quando ela começar a jorrar, começa a encher todas as vasilhas que você pegou. Ele disse para ela pegar bastante vasilhas, e ele disse para ela fechar a porta, somente para que ela e os filhos dela estivessem lá dentro. Amém? Deus, Ele faz milagres. A gente vai ler esse milagre aqui, vocês vão ver quão extraordinário é. Só que, à medida do que você ora e pede a Deus e busca, vai se manifestar de acordo com a capacidade que a gente desenvolve. Tem coisas que a gente ora e pede a Deus para Deus nos abençoar. Se você ler a sua Bíblia, a Bíblia fala que Deus já te abençoou. Porque Deus já te abençoou. Muitas vezes você pede em oração e a gente não tem aquilo que pediu ainda. Diga assim, estrutura. Porque na maioria das vezes a gente não tem estrutura para suportar e para receber aquilo que a gente está pedindo a Deus. Amém? A bênção de Deus é o conteúdo, é o que Deus derrama. Só que a única forma de Deus derramar estrutura, de Deus derramar a bênção, se houver estrutura por parte de quem está pedindo. O profeta falou para ela: o que você tem na sua casa? Eu tenho uma vasilha e um pouco de azeite. Ele falou: beleza, vai nos seus vizinhos e pega o máximo de vasilha que você puder. Traz o máximo. O que ele estava falando para ela? Se prepara
para o que Deus vai fazer. Se prepara. Quem crê, quem ora e crê, se prepara. Se eu orei e estou pedindo algo a Deus, aquilo que eu orei, se eu realmente creio que Deus vai fazer, eu me preparo. Em vez de eu duvidar, em vez de eu murmurar, em vez de, mas não aconteceu nada ainda, se eu realmente creio, eu já estou me preparando como se já tivesse acontecendo. Basicamente foi isso que o profeta falou para ela. Vai lá e pega bastante vasilhas. Porque quando começar a acontecer, você precisa estar pronto. Olha para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você precisa estar pronto. E aí? Tem coisa que você está pedindo para Deus, mas você não está pronto. Em vez de você ficar duvidando, será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Não, muda a sua mente, muda o seu entendimento, renove o seu entendimento. Se prepare, se prepare. Essa é a primeira revelação. A segunda, nem todo mundo vai estar presente. Ele falou assim, pega as vasilhas, entra dentro da sua casa e tranca a porta, fecha a porta. Por quê? Porque o que Deus vai fazer, somente vai participar as pessoas que tiverem fé. Jesus tinha 70 discípulos, andava com 12, e quando coisas muito fora da casinha iam acontecer, tipo ele ressuscitar os mortos, ele se transfigurar, quem estava com ele? Pedro, Tiago e Ju. Por quê? Jesus, então Jesus gostava mais daqueles do que dos outros. Não, porque aqueles sempre demonstravam mais fé e disposição para com o reino de Deus. Então eles sempre viam mais milagres. Porque o coração deles sempre estava disposto. Eles andavam com Jesus e falavam, não, alguma coisa Jesus vai fazer, alguma coisa vai acontecer. Eles não estavam murmurando assim, mas será que é Jesus? Será que ele é o Filho de Deus mesmo? Será que é isso mesmo? Não. O coração deles sempre estava disponível. Não, o que vai acontecer agora? A gente já viu um demônio sair, a gente já viu um leproso ser curado. O que vai acontecer? Então eles tinham essa ânsia, essa expectativa no que Jesus ia realizar. Compreende? Por isso que nem tudo que Deus vai fazer na sua vida, você pode sair compartilhando. Isso é uma das coisas que a gente vai aprender. Amém? Diga assim, eu preciso estar preparado. Diga assim, o Espírito Santo. Pastor, como que eu posso criar estrutura para receber aquilo que Deus vai derramar? O Espírito. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo vai pegar ela e só vai colocar ela em lugares confortáveis. Não, o Espírito Santo é na minha vida, Deus é na minha vida, então Deus sempre vai preparar os melhores lugares para mim. Se você pegar a sua Bíblia e você ler a sua Bíblia fala que o Espírito Santo pegou Jesus e guiou ele para o deserto, para ficar 40 dias de... Foi bom ou foi ruim? Seja honesto, 40 dias sem comer, é confortável ou é desconfortável? É desconfortável. Só que aquele desconforto estava preparando Jesus para o que viria depois. Então, se você realmente é guiado pelo Espírito Santo, se você está vivendo uma vida com o Espírito Santo muitas vezes vai guiar você a lugares de desconforto. Tem lugar que a gente se coloca, tem lugar que o diabo leva a gente, e tem lugar que Deus nos leva. Por quê? Quando Deus nos leva, tem um propósito, tem um motivo, tem uma finalidade. Não é aleatório, amém? Quando a gente vai, é prova mesmo que você está pegando com as mãos. Quando é o diabo, é tentação e pecado. E morte. Quando é Deus, tem fruto, tem estrutura. A Bíblia fala que a tristeza segundo Deus gera vida. Então, quando o Espírito Santo leva você por um caminho de deserto, no deserto você não tem muito o que fazer. Sim ou não? O que você acha que Jesus mais fez no deserto? O que Jesus mais fez no deserto? Não tinha ninguém para ele conversar, não tinha ninguém para ele ver. O que ele mais fez? Orou. Ele buscou o Senhor. A Bíblia fala que quando Jesus sai do deserto, ele sai no poder do Espírito Santo. Ele começa a realizar milagres. Jesus não precisava, porque ele era o Filho de Deus, mas ele passou para deixar para mim e para você de exemplo. Mas é Jesus. Pega Moisés, ficou quase 80 dias de jejum. Ele ficou 40, desceu, quebrou as tábuas da lei, depois ficou mais 40. Você pega Elias. Todo grande e homem e mulher de Deus, eles de alguma forma foram estruturados e preparados pelo Espírito Santo. Jesus ficou 30 anos aí sem aparecer publicamente. Com seus 30 anos, ele aparece com 33, ele ficou 30 anos para 3 anos de ministério. 3 anos de ministério que virou o mundo de ponta cabeça. Muitas vezes a preparação de Deus na sua vida vai ser mais longa do que a chegada. A Bíblia fala que Deus podia ter pegado o povo que tirou do Egito e em linha reta ter levado eles para a terra de Canaã. Mas Deus levou ele por outros caminhos. Porque se tivesse ele levado eles em linha reta, havia povos que eles não suportariam, eles não estavam prontos. Pensa assim, eles eram escravos
e eles teriam que lutar com exércitos. A Bíblia fala que Deus leva eles por outros caminhos para poder treinar eles, para quando eles chegassem na terra da promessa, eles tivessem condições de tomar posse, porque eles estariam prontos. Mesmo assim eles não estavam, né? Quando eles viram o gigante lá, eles falaram, não, mas Deus falou que vai dar para nós, chega aqui tem esse gigante, e aí? Só Josué e Caleb que entrou, só Josué e Caleb que tomou posse. Estão entendendo? Você vai orar e você vai entregar coisas ao Senhor. E o Senhor vai preparar você para que você possa viver aquilo que você orou. Se você crê de fato, você se prepara. Você não duvida, você não murmura e você não fica inseguro com relação àquilo que você orou. Muito pelo contrário. Se você orou e você orou crendo, você se prepara e vai em direção àquilo que você orou. Amém? Vamos voltar aqui para a mulher. Depois entra na tua casa, fecha a sua porta atrás de ti e dos seus filhos. Quer dizer, ninguém, só vocês ali. O azeite puro que brotará em todos esses vasos, pondo de lado à medida que forem ficando cheios. Vai colocando de lado. Verso 5. Assim se foi. Ela se trancou em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. O verso 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: trazeis mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma. Então aquele azeite parou de correr. Enquanto tinha vasilha, o azeite corria. Como assim? Enquanto tinha estrutura, condições de guardar, o azeite corria. Quando chegou até a tampa não tinha mais, o azeite parou. Entende? A Bíblia fala que Jesus deu algumas moedas para alguns homens. Para um ele deu 2, para um ele deu 1 e para outro ele deu 5. E a Bíblia fala que ele reparte os talentos segundo a capacidade. Diga assim, capacidade é o mesmo que estrutura. A mulher estava recebendo azeite ali sem parar. E a estrutura que ela tinha, a Bíblia não fala, mas vamos colocar que ela tinha 10 vasilhas. As 10 enchiam até o tampo. Se ela tivesse 50 vasilhas, as 50 tinha enchido. Estão entendendo? Significa que ela creu, mas talvez ela não se preparou o suficiente. E mesmo assim você vai ver que ela ficou com bastante azeite, O azeite parou de correr. O verso 7. Em seguida ela saiu e contou tudo o que passou ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai. Olha para você ver como mesmo assim foi bastante óleo. Vai, vende esse óleo puro, paga as dívidas e você viverá em paz com os teus filhos com o resto das vendas. Então não foi pouco, porque ela pagou a dívida e ainda vai viver em paz com o resto com os filhos. Compreende? Mas Deus derramou a medida da capacidade dela. E é assim na minha, na sua vida. Às vezes está orando, pedindo algo para Deus, e Deus fala: não, eu já te dei, estou esperando você estar capacitado para eu te entregar. Pastor, como que eu me capacito? O Espírito Santo. A Bíblia fala: ficar em Jerusalém e vocês receberão poder. Diga assim, poder. Poder. O Espírito Santo é o capacitador. É Ele que faz eu e você criar estrutura interior para poder receber o que vem de Deus. Estão entendendo? Se você ficar focado só no que você quer receber, no que você quer ter, você não vai ter. Se você crê de verdade que você já recebeu o que você pediu em oração, em vez de você ficar: Deus, me dá esse teclado. Aí você vai lá: Deus, me dá esse teclado. Você já não crê, você já está pedindo a mesma coisa um monte de vezes. Não, peraí, Deus vai me dar o teclado? Então eu vou começar a estudar para me aprender a tocar. Porque o teclado não tem ainda, mas eu já sei que Deus vai. Estão entendendo? É tipo você quer uma moto, só que você compra um capacete antes de ter a moto. Então, eu comprei um capacete, é porque eu quero a moto. Não, eu orei, o Senhor vai me dar condições. Vocês entendem? Quem crê de verdade, ele se antecipa, ele se prepara. Que nem o Elias. O Elias orou, viu uma nuvem do tamanho da mão do homem. Falou: corre que está vindo chuva. Corre. A Bíblia fala que só tinha um pequeno sinal. Veio uma chuva torrencial. Quem crê, se prepara. Amém? Glória a Deus. Coloca Lucas 16, Thaís, para mim. 10, Lucas 16, 10. Pastor, mas eu não estou vendo coisa muito grande ainda de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que você tem uma medida. Você tem uma medida. Pega aquilo que o Senhor confiou a você, a medida que Ele confiou a você, e seja fiel. Lucas 10, 16. Lucas capítulo 10, versículo 16. Diz assim, portanto, qualquer pessoa... 16, 10, tá certo, Thaís? Quem é fiel no pouco,
também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. A minha sua fidelidade vai dizer o quanto de Deus a gente vai receber. E a fidelidade aqui não tem a ver com perfeição. O quanto eu sou perfeito, não. Tem a ver com o quão disposto, até onde você está disposto a ir com Deus. Até onde você está disposto. Percebe? Deus não está falando o quão perfeito você é. Ele está falando o quanto você está disposto a crer nele. Você está disposto a ir até as últimas consequências pela sua fé? Se você tiver, Deus está disposto a ir com você. Não seja aquele cristão passivo, diga assim, passivo. Diga assim, meu irmão, olha para o seu irmão, fala, meu irmão, não seja passivo. A maioria dos cristãos tem uma mentalidade que eles oram, senta e fica esperando o que eles pediu a Deus acontecer. Não é assim. Você ora, crê que já recebeu e começa a caminhar em direção àquilo que você orou. Quando você caminha, Deus começa a se mover. Compreende? Eu estou orando pedindo uma esposa ao Senhor. Deus me dá uma esposa. Eu orei, pedi uma esposa, diga assim, espiritual. Amém? Tem pessoa que sabe pedir, eu quero uma pessoa que tem um olho azul, que é assim assado, mas não pede uma pessoa espiritual. Aí fica carregando jugo desigual. Vamos lá. Senhor, eu quero um marido, eu quero uma esposa. Eu já pedi, Deus vai me dar. O que eu vou fazer? Vou me preparar. Se eu sou um homem, vou trabalhar, vou estudar para quando eu tiver meus filhos, vou ter condição de prover. Se eu sou uma mulher, vou aprender os deveres da mulher segundo a palavra. Se eu sou homem também, vou aprender os deveres do homem segundo a palavra. Então, você não está esperando Deus fazer. Você já está se preparando, porque você já sabe que Ele vai fazer. Compreende? É diferente. Eu pedi para a Thaís escrever algumas coisas aqui, para deixar claro para vocês. Pode colocar o primeiro slide, Thaís, se você quiser tirar foto, para depois vocês meditarem. Acho que vai ser interessante, ó. Crê antes de ver. Quem crê no que orou, se prepara para viver. Então, quem crê de fato, se prepara. Não fica na falácia. Deus sabe de todas as coisas. Eu orei e Deus sabe. Não, Deus sabe, mas você está parado. Deus deseja te abençoar, mas Ele não derrama algo que você não está preparado para sustentar. Muita gente pede crescimento, mas não prepara a estrutura. Tem pessoas que ela pede crescimento, mas ela não se prepara para acoplar, acolher o crescimento de Deus. Põe o próximo. Pode pôr o próximo, Thaís. O Espírito Santo, diga assim, o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz a nossa parte. Diga assim, o Espírito Santo, ele não vai fazer a minha parte. Olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, o Espírito Santo não vai fazer a sua parte. Quando eu vim para o Evangelho no começo, eu comecei a orar, comecei a buscar Deus, e comecei a ter muita experiência com o Espírito Santo, daí fui batizado em línguas, daí comecei a ouvir o Espírito Santo, aí eu falei assim, eu vou orar e aí já vou entender toda a Bíblia, né? Aí, graças a Deus, pelos homens de Deus, mais maduro e mais velho na fé. Ele falou, meu irmão, vem cá, você está cheio do Espírito Santo, você está voando, mas Deus não vai ler a Bíblia por você, você que vai ler a Bíblia. Deus vai te dar revelação, compreensão, sabedoria, discernimento quando você lê. Mas Ele não vai ler para você. Ele não vai sentar, pegar a Bíblia e começar a ler. Quem vai fazer sou eu. Falei, é mesmo? Pensei que era assim que eu orava e já via a Bíblia toda na minha cabeça. Se fosse assim é muito fácil, né? Não. Quem tem que sentar, pegar a sua Bíblia é você. Quando você senta, pega a sua Bíblia e começa a ler, o Espírito Santo começa a abrir seu entendimento, começa a dar sabedoria, revelação, discernimento, começa a trazer a aplicação da palavra na sua vida. Mas Deus não vai ler a Bíblia por você. Eu dei um exemplo aqui da Bíblia, mas tem coisas que você está orando para Deus, que tem coisas que você tem que fazer. Que você tem que orar, se preparar e agir. Aquilo que está dentro das suas condições, você tem que fazer, você não tem que esperar Deus. Estão entendendo? Pastor, mas eu tenho dificuldade em ler. O Espírito Santo vai te ajudar a ler, mas Ele não vai ler por você. Deu o exemplo da leitura, mas pode ser qualquer outra coisa. Pastor, eu comprei um carro, eu quero dirigir esse carro. O Espírito Santo não vai entrar no carro, sentar e ligar o motor para você. Você vai entrar, você vai ligar o carro e o Espírito Santo vai te dar paz, calmaria, para você conseguir dirigir o carro. Estão entendendo? Mas Ele nos capacita enquanto agimos. Diga assim, Deus só guia quem está andando. Pastor, mas e se eu estiver indo errado? Deus vai te guiar e vai te acertar o seu caminho. Mas se você estiver parado, você não vai para canto nenhum. Porque Deus só guia quem está andando, quem está caminhando. Quem orou,
crê que recebeu e está caminhando. Enquanto agimos, ele potencializa o nosso esforço para que a estrutura que estamos construindo seja firme o suficiente para sustentar o que ele nos entregou. Então, se você crê que você recebeu e você está caminhando, o Espírito Santo vai potencializar a sua dedicação, vai fortalecer o que você já está caminhando fazendo, para que de fato crie-se uma estrutura firme para você sustentar. Estão entendendo? Tem pessoas que ela quer o bônus, mas ela não quer o ônus. Eu vou dar um exemplo assim: eu quero ser famoso, quero que todo mundo me conheça. Tá bom, e todo mundo vai te conhecer, todo mundo vai cuidar da sua vida, todo mundo vai dar opinião na sua vida. E aí, tá pronto? Você não pode ser infantil nas coisas que você pede a Deus. Você tem que ter maturidade, até quando você ora pedindo. Porque vai ter o ônus e vai ter o bônus. Tem a parte boa, mas também tem a outra parte. E tem o processo de você chegar até lá. Compreende? A Bíblia fala que Davi foi ungido rei, com mais ou menos 16 anos ali. E foi tomar posse do trono lá com 30 e poucos anos. Por quê? Tem um processo, tem uma caminhada. Ele já era rei? Já. Aos olhos de Deus? Já. Mas ele ainda não tinha estrutura para ser um rei. Imagine, um rei. A palavra de um rei é morte e vida. A pessoa vem falar com ele, ele fica ofendido, mata. Estão entendendo? Imagine se Deus te desse tudo que você está pedindo hoje. Tudo que você está orando agora. Deus, no pilim-pim-pim, no estralar de dedo fizesse, você está orando. E aí, você estava pronto para sustentar? Você ia ter emocional? Você ia ter vida com Deus para sustentar? Sim ou não? Eu não sei, aí é você que tem que responder. Põe o próximo, Thaís. Pode pôr o próximo. O Espírito Santo foi enviado por Jesus para nos auxiliar. Só que ele não vai fazer o que é para a gente fazer. Não se engane. Estude, organize as suas finanças, cuide da sua saúde e deixe Deus moldar o seu caráter. Prepare-se hoje para a posição que você está pedindo a Deus para ocupar amanhã. Toda pessoa que ela está pedindo: Deus, visita minhas finanças. Já está toda bagunçada nas finanças. Deus, cura minha saúde. Deus vem e toca na saúde. Aí ela mesmo, com o prato de comida dela, está lá se matando de novo. Estou falando besteira aqui, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Estão entendendo? Deus, eu quero um casamento, eu quero um marido. Mas ela não deixa Deus moldar o caráter. O homem é chucro, é bruto, igual um cavalo. E a mulher é relinchosa e briguenta. Não estou falando que é o caso de vocês, amém? Amém? Estão entendendo? Sem a preparação não adianta. Sem a preparação é vazio, é vaidade, é poeira. Quando você entende a forma de Deus, aí quando Deus faz, aquilo é duradouro, aquilo permanece. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o que for, mas a casa permanece de pé. Compreende? Por quê? Porque você foi humilde o suficiente para deixar Deus construir a estrutura em você para sustentar. Você foi humilde o suficiente. Você não foi aquele filho mimado. Deus, eu quero agora, eu estou pedindo agora, tem que ser agora. Se Deus existe, se o Senhor é na minha vida, para com isso daí, para com essa imaturidade. Se você está aqui, se nós estamos aqui, é por infinita graça e misericórdia de Deus. Eu não sei se Deus é na minha vida. Será que Deus é na minha vida? Será que Ele me chamou? Porque muitas vezes Deus está só colocando você no processo e construindo você. Você não entende. Você pensa que já chegou. Não. Todos nós estamos em um processo de construção a cada dia para poder chegar no destino pleno que Deus já preparou. Não viva pela ansiedade, não fica preocupado com o final. Olhe para cada dia. A Bíblia diz assim, que basta para cada dia o seu mal. É um passo de cada vez. Não queira adiantar as coisas. Mas eu estou esperando o sobrenatural de Deus. O sobrenatural vai acontecer, fique tranquilo. Mas o tempo, a hora e o momento é de Deus. Toda vez que você pular um processo de Deus na sua vida, aparentemente, eu pulei, não precisa. Não, você não pulou não. Aparentemente você pulou, mas você está parado lá ainda no mesmo lugar, você não saiu de lá. Não pule. Se Deus falar, você tem que perdoar, perdoe. Você está errando aqui, se arrependa, fala assim, eu estou errando, me ajuda, eu não quero continuar no erro. Aí você vai crescendo. Não seja vaidoso. Não tente transparecer uma coisa para as pessoas que no seu interior você não deixou Deus construir. Não seja vaidoso. Amém? O pessoal está meio triste.
Coloca para mim, Thaís, Êxodo 14. E assim, Deus não limita o milagre. Diga assim, o meu preparo que limita. Você não está preparado, limita o milagre de Deus na sua vida. Sabia? Você não está pronto, limita. A Bíblia fala que Deus estava com Davi, ungiu ele, e Deus treinou ele, sozinho, enquanto cuidava das ovelhas. Veio o urso, ele matou o urso. Veio o leão, ele matou o leão. Quando veio o gigante, ele matou o gigante. E se o gigante tivesse vindo, e Davi não tivesse sido preparado, matando o urso e o leão? A promoção de Davi estava na onde? No gigante. E se Davi não estivesse pronto? Não vou não, porque é muito difícil, porque é muito grande. Toda vez que você pular as etapas, você está parado, você não está indo para lugar nenhum. Você pode estar fazendo o que for, eu vou subir um monte de joelho, você pode subir. Se Deus está falando, você está escutando, mas não está fazendo, não adianta nada. É sacrifício de tolo. Por isso que a Bíblia fala assim, misericórdia quero, obediência quero, e não sacrifício. E não sacrifício. Êxodo, capítulo 14, versículo 10. Êxodo 14, 10. Depois que você orou, depois que você falou com o Senhor, o próximo passo que você tem que ter é ação. Os cristãos estão envolvidos por uma mentalidade onde eles vão orar e vão ficar passivos. Não, eu já orei, pedi a Deus e não é assim. Não é assim que funciona. Êxodo capítulo 10, Êxodo 14, 10. Diz assim, E quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel se levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e tiveram grande medo. A cena é Moisés tirando aqueles milhões de pessoas da mão dos egípcios ali, de faraó. Eles estão caminhando em direção ao deserto. Só que entre o deserto e os egípcios, e Moisés e o povo, tem o mar. E eles começaram a ficar com medo. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, verso 11, e reclamaram, Moisés, não havia talvez um número suficiente de sepultura no Egito? Por isso nos tirou de lá para a gente morrer aqui no deserto? Por que nos trata assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles falam assim, a gente estava sofrendo lá, não era melhor a gente ter morrido lá? Talvez quando você vem para o Senhor, estava lá no mundo, parecia que estava mais tranquilo. Eu vim para Deus, parece que o negócio ficou de ponta na cabeça. É porque quando você está no mundo, as coisas estão tudo bagunçadas, e está tudo nas trevas mesmo, e tudo fica ali nas trevas. Quando você vem para Deus, você vem para a luz, e cada cômodo que tiver fora do lugar, o Espírito Santo vai arrumar. Não vai ficar tudo bagunçado. Mas está tudo... Não, é que nem a mulher que vai fazer faxina em casa. Tem a limpeza que a mulher faz, e tem a faxina. Antes dela arrumar, ela faz o quê? Joga tudo pro alto. Tem que jogar tudo, tem que bagunçar tudo, para depois limpar e arrumar. Os filhos de Israel aqui começaram a murmurar, falou, vixe, por quê? Diz assim, mentalidade de escravo. Deus libertando eles não, vamos voltar. Diga assim, o medo. Por que tem pessoas que ela ora, ela crê que Deus vai dar a ela, mas ela tem medo, ela não vai, ela não toma atitude. Ela orou. Pastor, ora aqui por mim, amém, eu oro por ela. Pastor, eu estou orando, amém, estou orando. Tá, mas o que você está fazendo? Dentro do que você está orando, o que você está pedindo, tem alguma coisa que você possa fazer? Se tem, você tem que fazer, porque Deus não vai fazer. E muitas vezes você não vai ver a resposta da oração, enquanto você não fazer. Vou dar um exemplo, pastor, eu estou orando para meu esposo vir para a igreja, mas eu estou brigado com ele, mas eu estou orando, ele está nas mãos de Deus. Você pediu perdão a ele, você reconciliou com ele? Não, pastor, só está na mão de Deus só. Ele está na mão de Deus, você está caindo na outra mão. Por quê? Porque você está querendo as coisas, mas você não está fazendo. Deus não quebra princípio para abençoar ninguém. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Então a gente tem que seguir o que Ele está direcionando. Não é Deus que vai fazer o que nós queremos. O ego é muito grande quando pensa assim, né? Não, Deus vai descer aqui e Deus vai fazer. Deus responde às nossas orações sim, porque Ele é Pai e nos ama. Mas Deus não vai quebrar os princípios para abençoar você, para abençoar eu, não. Porque os próprios princípios servem para sustentar as bênçãos de Deus na nossa vida. O princípio é para a própria preservação do homem, do indivíduo. Compreende? Verso 12. Então nisso eles diziam no Egito, deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Deus libertando eles, e eles com medo. Não, deixa a gente aqui mesmo, a gente vai voltar lá, a gente vai ser escravo deles lá e está tudo bem, está tudo certo. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no... Sabe quando você está passando no deserto? Que não tem amizade, não tem influência de amigo, dinheiro não resolve, ninguém pode resolver.
A única coisa que você pode fazer é, ou você vai ficar parado murmurando da incredulidade, ou você vai começar a orar e crer e confiar em Deus. O deserto é isso. O deserto é um lugar onde não tem amizade humana, não tem influência humana, não tem parente que te socorre, não tem dinheiro de ninguém que te socorre. É um lugar onde você é colocado ali, você tem que aprender a confiar e a depender de Deus. E a agir conforme Deus está direcionando. No deserto, no lugar deserto, não estou falando deserto literal, mas o lugar deserto é onde você aprende a desenvolver comunhão verdadeira com Deus e fé genuína. Toda pessoa que passou pelo momento de deserto, essa pessoa ela é aprovada na fé. Ela sabe que Deus faz. Porque ela foi levada a uma circunstância tamanha onde só Deus poderia fazer. E aí ela aprende a confiar em Deus. Em palavras simples, ela foi até as últimas consequências da sua fé. O que ele estava fazendo aqui? Não, vamos voltar. Diga assim, medo. Tem coisa que você já orou a Deus, você já pediu, Deus já falou, tá bom, é seu. Agora vai lá. Ah, mas como assim? Eu vou contar um testemunho para vocês aqui. Eu não quero me gloriar, amém? Eu vou contar porque eu creio que vai até o final. Eu, antes de me casar, eu estava buscando a Deus em oração. E no começo do ano, o Espírito Santo falou assim, no final do ano você vai noivar. Aí eu comecei a buscar o ano inteiro. Porque eu sabia que no final do ano eu pedi minha esposa em noivado. E aí estava eu e meu pai é um homem de fé nessa parte, né? O nosso apóstolo, ele é um cara que ora. Ele ora e sai da loucura fazendo. Fé, isso é fé. E a gente estava indo em direção à ponte de Barueri ali, e tinha uma pessoa entregando aqueles panfletos de apartamento. Aí eu peguei um panfleto daquele, levei para casa, falei, Deus, eu vou me casar. Mas eu quero me casar e eu quero ter uma casa, Senhor. Eu não sei só me casar para morar na casa dos meus pais, na casa de parentes, eu quero ter uma casa. Eu comecei a orar o ano inteiro. No começo das orações não tinha muita fé não. Porque você ora por aquilo, mas é muito grande, é muito distante. Só que todo dia eu orava, toda noite eu orava. Eu vou fazer a minha oração, meu devocional normal, aí olhava para o panfleto e lembrava. Aí começava a orar. Chegou um momento que aqui dentro do meu coração, aquilo que eu estava pedindo não parecia tão grande assim. Eu falei, tá bom, dentro de mim, eu tinha certeza, já era meu, pronto, já estava. Falei, não, aqui dentro já está, e agora? Como é que faz do lado de fora? Aqui eu já recebi, e agora? Aí, o Espírito Santo, agora começa a pesquisar. Aí comecei a pesquisar, a estudar. Quais as possibilidades, como que faz para comprar um apartamento? Olha o que eu pesquisei. Como comprar um apartamento com zero de dinheiro? Sem renda e sem condição. Como que faz? É a condição que eu estava, só tinha fé. Aí fui lá. Falei, não, para você comprar e tal, tem a possibilidade de você comprar na planta e tal. Falei, beleza. Aí, comecei a trabalhar de Uber Moto. Falei, e agora, como é que eu... Será que dá, Senhor? Acho que foi o Douglas foi lá ver com a Miriam também um apartamento. Fui lá, sentei na mesa, o cara falou um monte de coisa. Eu falei, vixe, acho que não vai dar não, hein? Não vai dar não. Aí, não, fica com o meu contato, não sei o quê. Eu falei, não, beleza. Aí, continuei trabalhando de moto. Falei, não, Senhor, eu creio. Aí eu vi num culto de segunda-feira, estava ali mexendo no som, de repente veio uma pastora lá de Barueri. Isso aqui ninguém sabia, só eu e Deus, ninguém sabia. E minha mãe e meu pai que escutavam eu orando lá de madrugada, que na época eu morava na casa deles. A pastora falou, Deus falou para mim e eu vi você com a chave de um apartamento. Eu falei, glória a Deus. Mas ninguém sabia. Mas já era meu, mas eu não tinha dinheiro e nem como comprar. Continuei trabalhando de Uber Moto, falei, vou trabalhando. Aí belo dia, numa terça-feira, me lembro como hoje, aí o cara me ligou. A gente já tinha ido 2 lugares, não dado certo. Falei, não, vou descansar. A hora certa. Aí o cara me ligou, falou assim, não, então eu queria que você viesse aqui e tal, acho que a simulação não sei o que vai dar e tal. Falei, como já tinha ido 2 vezes, vai com aquela expectativa e dá ruim. Falei, não, tá, depois eu vejo. Não, mas você tem que vir aqui até aqui e tal, que é o dia tal, que vai ter não sei o que a promoção. Falei, beleza, desliguei. Aí, quando eu estava levantando para sair para trabalhar, o Espírito Santo falou, vai lá. Falei, Senhor, mas vai lá para ver, o que você tem a perder? Falei, vamos lá, né, vai. Aí cheguei lá, sentei, o cara fez as contas lá, a movimentação, deu certo. O testemunho é longo, eu vou resumir. Só que tinha que dar uma entrada. Aí Deus mandou a entrada. Tudo foi acontecendo, porque eu fui indo em direção. Eu não orei, sentei e fiquei esperando, Deus vai me dar. Então, tá bom, então eu vou sentar aqui, vai cair do céu para mim. Não, Deus pode fazer assim? Claro que pode. Claro que pode. Deus pode fazer agora. Seu telefone tocar agora e mudar a sua vida agora, do dia para a noite. O problema é, você vai sustentar até o fim a mudança? Você tem estrutura para aguentar aí? A pressão, quando vier a pressão daquilo que você pediu a Deus, eu pedi para Deus um casamento. Quando o marido estiver estressado, quando a mulher estiver estressada, eu vou quebrar o pau que eu vou embora dessa casa. E aí? Mas você não pediu a Deus? Você não orou? Eu estou orando pedindo um carro.
gasolina aumentou, e agora? Mas você não pediu a Deus o carro? Não, pastor, eu tenho minha empresa e estou orando para Deus expandir minha empresa. Aí beleza, aí Deus começa a enviar funcionário, vem a folha de pagamento para você poder pagar. Minha folha de pagamento é muito grande. Mas e aí? Você não orou pedindo? Estão entendendo? Por isso que você pode receber exatamente o que a gente está pedindo. Não está lá de dedo. O negócio é, vai sustentar? Vai até o fim? Vai até as últimas consequências da fé? Esse é o ponto. Compreende? Toda vez que você orar e vier a certeza, a convicção no seu coração que já é seu, caminhe em direção àquilo que Deus está falando. Tenha uma fé disposta a ir até as últimas consequências. E Deus vai honrar você. Eu já fui velho, eu já fui novo, todavia eu nunca vi o justo mendigar o pão. O que é isso? O justo, aquele que confia no Senhor, Deus responde ele. Deus responde fé, não vitimismo. Ai, o mimimi. Ai, pastor, que a minha vida é mais difícil, que tudo comigo, todo mundo me persegue, ninguém gosta de mim. E Jesus então? Que ninguém gostava de Jesus. Então você é melhor que Jesus, eu sou melhor que Jesus. Não. Deus responde fé. Pessoa que ora, crê e age. Isso é fé. Isso Deus responde. Então Moisés encorajou o seu povo dizendo: não temais, permaneçais firme. O povo, não, vamos voltar, não vai dar não. Quando eu vi aquele monte de número ali, eu falei, meu Deus, e agora? Será que é para fazer isso mesmo? Não, vamos para cima. Se errar, é melhor errar fazendo. É melhor a dor de você ter feito e ter errado do que a dor do arrependimento. Eu poderia ter feito. Puxa. Melhor você cair atirando, como diz o ditado popular. Verso 13. Então Moisés encorajou o povo dizendo: não temais, permaneceis firmes, e verei o que Yahvé, o Senhor, fará hoje mesmo, para salvar a todos, porque os egípcios que vedes nesse momento, nunca mais vocês vão ver. Quer dizer, a tormenta, a preocupação, a tribulação, a perturbação, nunca mais vocês vão ver. Essa situação que te escraviza, nunca mais vai te escravizar. Permaneça firme, permaneça confiando. Foi o que Moisés falou. Verso 14. E Yahvé combaterá por vocês, quando vocês aclamai-vos e ficarem calados, quando vocês buscarem, orarem e se aquietarem, não cair na pilha da aflição e nem no desespero. Verso 15. Então o Senhor indagou a Moisés: Moisés, por que vocês estão me clamando? Por que vocês estão orando a mim? Diz para os filhos de Israel que marchem avante. Verso 16. E você, Moisés, diga assim para o seu irmão: você, Moisés, pega o cajado que Deus colocou nas suas mãos, toca nas águas. E tu, pega o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Igor, quem é que divide o mar? Quem está na oração. Quem está na oração, esse vai dividir o mar. Quem não está na oração vai ficar igual o povo. Não, mas e aí, será que vai dar? Será que não vai dar? Se agora vai morrer, não vai morrer, o que vai acontecer? Quem está na oração fica, não, eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa Deus vai fazer. Vamos ficar firme aqui. Deus falou, não, pega o cajado e abre o mar, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. O milagre acontecer. Agora imagine, Deus fala para você: pega esse cabo de vassoura, vai ali no rio Tietê e bate nele. E aí? Talvez você está rindo, mas talvez dentro da situação que você está vivendo é isso. Deus está falando: você já orou, recebeu? Agora age. Não, Senhor, mas e se eu fizer? E se eu agir? E se eu... Então você não vai ver o mar abrir. Você só vai ver se você orar, se você crer e você agir. Você tem que agir. Se você agir, você não vai ver. Mas eu estou em dúvida, eu tô... Não é você que vai fazer. Você já orou, você creu? Então o que vai fazer é Deus. Você tem que se mover. Diga assim: a oração me coloca em movimento. Diga assim: o mar só abre quando meu pé toca a água. Josué 3:7. Josué, capítulo 3, verso 7. O mar só abre quando seu pé toca a água. Eu vou ficar aqui, aí quando o mar abrir eu entro. Não abre, não funciona. O mar só abre quando o seu pé toca a água. Josué 3:7. Então Yahvé falou a Josué:
Hoje começarei a exaltar diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçais que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que transportem a arca da aliança. Quando chegar às margens das águas do Jordão, pararei junto ao próprio Jordão. Então vocês vão pegar a arca da aliança, os sacerdotes, e vão em direção ao Jordão. Quando chega lá, vocês vão parar. Verso 9. Então disse Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouvi a palavra de Yahvé, o vosso Deus. Verso 10. E completou: nisto reconheçais que o Deus vivo está no meio de vocês, certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Verso 11. Eis que a arca da aliança do soberano do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. O que a arca da aliança representava naquele momento? A presença de Deus. Se você está em oração, inevitavelmente você está em comunhão com a presença de Deus. Porque tem muitas vezes que você ora e você vai: não vou nem orar porque eu acho que eu nem creio, não tenho nem fé para receber isso aí. Porque você está desconectado da oração. Se você está desconectado da oração, logo você está desconectado da presença de Deus. Quando você está conectado na presença de Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Porque você sabe que não é na sua força. O verso 13. Perdão, o verso 12. Agora, pois, tomai 12 homens das 12 tribos, um homem de cada tribo. O verso 13. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportavam a arca de Yahvé, o soberano de toda a terra, pousaram nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas e a corrente será represadas. E as águas formarão uma espécie de muralha de água. Basicamente, quando vocês pisarem o pé nas águas, vai se abrir. Quando vocês colocarem os pés de vocês, vai se abrir. Quando você faz as coisas confiando em Deus, você não tem garantias humanas. E às vezes para o ser humano é difícil crer esse ponto. Que garantia eu tenho? Isso é fé. Se tem garantia, não é fé. A garantia é que Deus vai fazer. Você orou, você creu, então age que Deus vai fazer. Essa é a garantia. Coloca pra gente isso. Tiago, capítulo 2, verso 17. Tiago 2,17. Tiago 2,17. Desse modo, em relação à fé por si só, se não for acompanhada de obras, diga assim, obras, é o mesmo que ações. Se a vossa fé não for acompanhada de ações, ela está morta. O verso 18. Entretanto, alguém pode afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Quando você crê, Deus se manifesta. Quando você crê e você age, milagres acontecem. As coisas realmente se manifestam. Eu pedi para Thaís escrever mais algumas coisas aqui, eu quero passar para vocês. Verso 19 diz assim: crês tu na existência de Deus, de um só Deus? Os demônios crêem também, fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. O verso 20: quereis, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que adianta a fé sem obras? De que a fé sem obra é um fato inútil. Quer dizer, a fé sem obra não tem valia. Eu creio aqui no meu coração, eu tenho fé. Glória a Deus. Crie no coração, por isso falei. Você crê? Amém. E agora, o que você está fazendo? Óbvio que tem circunstâncias que não tem o que você fazer. Tem circunstâncias que é só Deus, não tem o que você fazer. Mas tem coisas que você orou, você pediu, você creu e tem sim a sua parte. Só que se você negligenciar a sua parte, milagre não acontece. Aí você vai se tornar aquele cristão passivo. Ele ora, pede e senta. E fica esperando alguma coisa acontecer. Não, eu estou esperando um anjo descer, balançar as águas, aí alguém vai me pegar no colo e me jogar lá. Mas não tem ninguém para me jogar. Ninguém vai te jogar. Olha pro seu irmão. Fala, seu irmão, tá com sono, né? Fica, acorda. Desperta, tu que dormes. Tô com sono, né? Eu vou contar um negócio aqui pra vocês. A gente tá tendo oração das 7 da manhã aqui, né?
E a gente saiu daqui das 6 às 7. Só que o pessoal tá aqui na igreja às 5h30. A gente saiu do domingo aqui à tarde. Glória a Deus, vamos para a igreja às 5 horas da manhã orar, né? Aí saí daqui, cheguei em casa, chuveiro queimado. Falei, e agora, Senhor? Deu um banho gelado, fui dormir. E aí, 5 horas da manhã, começou a esfriar. E agora, tem que tomar banho para vir para oração. Chuveiro inventou de queimar logo no frio. E aí? Ah, não, vou ficar aqui deitado. Não, aposto, não dá para ir não, porque o chuveiro queimou lá, deu um problema. Você pode inventar um rio de desculpa para não se mover em fé. Ah, não, mas se eu fazer, o fulano vai falar. O que o fulano vai pensar de mim? O que o cicrano vai olhar? O que importa é que Deus está vendo. O que Deus está achando de você? É o mais importante. E aí, pastor, você veio para oração? Eu vim para oração. Pulei no banho gelado. Tomei banho gelado, bora. Se eu não conseguir vencer um banho gelado, por amor a Deus, eu vou vencer o quê? Os cristãos brasileiros é muito Nutella. Os cristãos brasileiros, qualquer coisinha. Ah, não, Deus não fez o que eu esperava. Lá no Haiti a galera toma tiro. Os muçulmanos entram metralhando a igreja de AK-47. E os irmãos tá como? Como que os irmãos tá vindo? Dando glória. Aleluia. Os caras vêm tacar coquetel molotov, queima a igreja. No outro dia eles estão lá na chuva, a igreja sem teto. Eles estão adorando. Se você não se mover por fé, a circunstância vai engolir você. Diga assim, a carne. Ela vai ajudar. Acho que ela vai. Você vai estar lá deitado. Tá frio, uma banho gelado. Não vai não. Fica aqui. Olha que você vai lá fazer o quê? A carne vai ajudar você. Você vai para a igreja hoje. Você trabalhou o dia inteiro. A carne vai sempre te ajudar a colocar desculpa. A ficar no comodismo. Não tem como você crescer em fé e ficar no comodismo. Não tem como você crescer em fé e ficar num lugar confortável. Olha para o seu irmão, diga assim, meu irmão, em nome de Jesus, aprenda a gostar do desconforto. Diga assim, é no desconforto que a sua fé é desafiada. Diga assim, é no desconforto que a sua fé cresce. Diga assim, meu irmão, é quando você quer dormir no culto e Deus quer te acordar. Tu entendeu? É no desconforto que a fé cresce. Sua fé não vai crescer, você deitadinho, sentadinho e tudo. Ah, eu vou ficar aqui e os anjos de Deus vão descer e vai me servir. Porque a Bíblia fala que os anjos de Deus desceram e serviu. Os anjos de Deus desceram e serviu Jesus. Depois de ficar 40 dias sem comer no deserto. Compreende? Cadê o Strings, Vini? Chama esse varão pro culto aí. Coloca pra mim o slide, tá aí. A gente tá encerrando, igreja. Ó. Quem crê no que ora, se move, age. Qual é a evidência que eu criei de fato no que eu orei? Ah, pastor, eu vou sair da oração e sentir bem. Isso pode ser bom, porque a paz de Deus vai estar ali. Mas a maior evidência que você creu é quando você sai da oração e toma uma atitude em direção ao que você orou. Essa é a maior evidência. Tem gente esperando Deus fazer, enquanto Deus está esperando a pessoa dar um passo. Estão entendendo? Ah, eu estou orando para Deus me dar uma promoção no serviço. Vou orar para Deus mandar embora aquela pessoa que está lá. Olha a oração do indivíduo. Em vez dela falar assim, não, eu vou estudar, eu vou aprender o que faz aquela pessoa, eu vou fazer tão bem, que vai ser impossível passar despercebido. Eu vou ter um espírito de excelência. Está vendo como muda? Põe o próximo. A fé bíblica nunca é passiva. Ela sempre gera movimento. Ela se move. A fé real, a fé bíblica, ela gera movimento. Oração, da oração vem a direção, e da direção vem a ação. Sem ação, a fé não se materializa. Põe o próximo, dá isso. Sem ação, a fé não se mantém, a fé não se materializa. Depois da oração, pergunte. Agora é para você perguntar para você aí agora. Junto com o Espírito Santo, seja honesto com a sua consciência. Qual é o próximo passo que depende de mim? Terminou de orar? Qual é o próximo passo que Deus não vai fazer, que depende de mim? Eu tenho que fazer isso? Então faça, execute, faça, haja. Não fala para alguém assim, eu fui lá, eu orei, daí Deus falou comigo, eu tenho que fazer. Não! Você orou, Deus falou, faça.
Ele não está falando para você falar para alguém. Ele está falando para você fazer. Para você executar. Aí sua oração é eficaz. Estão entendendo? A oração move o céu. Mas a atitude move a terra. A oração, quando você ora, o céu se move. Os anjos se manifestam. A glória de Deus vem. O Espírito Santo te enche. Mas se você viver tudo isso e não agir, adiantou nada. Olha para o seu irmão, fala assim: meu irmão, fica bravo com o pastor não, que ele está mandando você falar. Fala assim: meu irmão, se move, executa o que Deus está falando. Fala para ele: para de procrastinar, para de dar desculpa, para de terceirizar, para de transferir a responsabilidade. Fale para ele com fé, diga assim: você só vai crescer se você se mover. Se você se mover. Você só cresce se você se mover. Água parada da dengue. Mas quem se move, a Bíblia diz que no início a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse: haja luz. Quando você começar a se mover, passou, mas não tem um chão, não pise até onde você está vendo, e quando você der o passo, Deus coloca o outro. Eu lembro de uma vez, de um culto que a gente estava na igreja menor, e aí o Espírito Santo falou assim para mim: chama a Eliana, traz ela aqui na frente, chama ela. Falei: amém. Falei: traz a Eliana aqui na frente para mim. Era a tia Lia, a outra Eliana. Me trouxeram a irmã errada. Falei: e agora, Jesus? Trouxeram a irmã errada, eu não tenho nada para falar para essa. Porque o Senhor tinha me mostrado o coração e a vida daquela irmã. E agora? O Espírito Santo: não, fala para ela. Mas eu vou falar o quê? Fala que eu estou visitando o coração dela, o casamento. Comecei a falar. Ela começou a se derramar em lágrimas. Diga assim: o próximo passo. Se você não der o primeiro, você não vai saber o segundo. Se você quer saber tudo para depois andar, com Deus você não vai conseguir andar. Imagina se Deus fala para Moisés: ó Moisés, é o seguinte, você vai pegar esse povo tudo aí, só que vai chegar uma hora que vai estar o mar lá, e você vai ter que pegar o cajado, você vai ter que abrir. Não, você é doido, eu não vou nada. Ó, Davi, é o seguinte, você matou o urso e o leão aí, só que tem um gigante lá. Vou nada. Não vai. Se você souber, você não vai. Porque no processo que a sua fé cresce. Acabou, Thaís? Vamos lá para a gente encerrar. Provérbios 4, 22. 4, 23, a gente vai encerrar agora, igreja. Ó, você orou, você creu, está agindo, Deus falou. Qual o último passo? Qual o último passo? Diga assim: proteger a promessa. Você tem que proteger a promessa. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Você orou, Deus falou, você está agindo, está tendo pequenos sinais. Protege a semente, protege o que Deus falou. Proteger de quem? Do diabo. Vocês vão ver como é simples. A gente já está acabando. Prometo ser rápido. Provérbios 4, 23. Acima de tudo que se deve preservar. Eu amo essa versão. Tá diferente daqui. É King James, mas King James diferente daqui. Na minha Bíblia está escrito assim, ó: acima de tudo que se deve preservar, guarde o íntimo da sua razão. Aqui está escrito acima de tudo que deve guardar, guarde o seu coração. A mesma coisa. O íntimo da sua razão é aquilo que Deus falou com você. Você orou, você começou a ter atitudes, Deus começou a manifestar sinais, Deus falou: ó, continua que eu vou fazer. Deus falou no seu entendimento e semeou algo dentro de você, e a partir daquilo que Deus semeou, você consegue ver. Deus tornou claro aquilo que Ele vai fazer no seu coração. O que você tem que fazer? Guardar a semente. De tudo que você deve preservar, guarde o seu coração. Pastor, estou doente. Deus falou que vai me curar. O que você tem que fazer? Guarde a semente. Guarde a semente. Proteja a semente, você está guardando a promessa. Lembra que Deus disse para Maria e para José: desce para o Egito, porque Herodes mandou matar todas as crianças. Guarda a semente. Protege ela, esconde ela dos olhos dos outros. Verso 24. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitais que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. A mentira aqui simboliza: Deus falou uma coisa e você pronunciou o contrário do que Deus falou. O verso 25. Olhe sempre para a frente e mantenha os seus olhos fixos no objetivo a ser alcançado.
Se Deus falou, mantenha os seus olhos fixos no que Deus falou. Verso 26. Reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde você anda, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Sempre que você tiver que agir, vá à oração, reflita na oração, e depois que você sair da oração, haja. Nunca faça o contrário. Os cristãos sempre fazem ao contrário. Eles agem, bagunçam tudo, depois eles oram. Não. Ore, receba de Deus e depois haja. E aí o que vai acontecer? Os seus planos serão bem-sucedidos. Coloca Marcos para mim. Marcos 4:14. A gente está encerrando. Marcos 4:14. Marcos capítulo 4, verso 14. Aqui eu não vou ler a parábola inteira, mas eu quero me ater a essa parte. O semeador saiu a semear. Diga assim, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus que você escuta no culto, a palavra de Deus que você, quando está meditando na sua casa, a palavra de Deus que você ouve de Deus no seu coração quando você está orando, é a palavra de Deus. Põe o próximo verso, Thaís, por favor. O semeador saiu a semear. Deus saiu a semear a tua palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que ouvem, Satanás vem e toma a palavra que foi semeada. Então Deus semeia a palavra e vem o diabo e toma. Compreende? Porque tem coisa que Deus falou e você, nem sei se Deus vai fazer mais. É porque dentro do seu coração você deixou de crer. O diabo colocou tristeza, colocou dúvida e arrancou aquela palavra de você. Você tem que guardar a semente. Você tem que guardar a promessa. Mesmo que os seus olhos não estejam vendo. Eu vou te dar uma dica aqui. Uma dica não. Uma maneira prática de você guardar a promessa. Pastor, como que eu guardo? Diga assim, a minha boca. A minha boca. Põe para mim, Thaís, o slide. A gente está encerrando. A minha boca. Como que eu guardo? O que Deus fala no seu coração, o demônio não sabe, o diabo não sabe. A única pessoa que tem o poder de colocar para fora é a sua boca. Você orou, você deu o passo, agora vem a fase que as pessoas mais negligenciam. Proteger o coração. Quando você vai para a oração, você começa a agir, você vai começar a ver sinais, a tendência é você explodir em fé. Se nesse momento você não vigiar, o demônio vem e toma a semente do seu coração. Põe o próximo. A dúvida e a murmuração são os dardos que os demônios usam, os pássaros aqui da parábola de Jesus, que tentam roubar a semente que foi plantada na oração. Então o demônio começa a colocar dúvida, mas será que vai acontecer? Será que é assim mesmo? E o que acontece? Você começa a receber aquelas dúvidas e você começa a falar. Eu acho que, não sei, né? Aqui nem aquele irmão, Deus falou comigo que eu vou fazer isso aqui. Glória a Deus, irmão, amém. Depois você chega no irmão, e aí, irmão, como é que tá? Você falou, não, Deus falou que agora é aquilo ali. Ele tá meio esquizofrênico esse Deus que você tá ouvindo aí, meu irmão. O que tá acontecendo? O que é isso? Ele não tem firmeza. Não tem firmeza. Por quê? Porque Deus falou, ele recebeu por fé, mas não guardou a semente. E o maligno vai querer roubar. Que esse é o papel dele. Para o próximo, Thaís. A promessa pode ser abortada por palavras negativas. Diga assim, palavra negativa. Sabe quando você tá com Deus, fala algo no seu coração, você recebeu a oração, você chega entusiasmado para falar para alguém. A pessoa fala assim, não, mas você vai fazer isso? Não, mas não tem como. Não, mas não dá. Não, isso é difícil. Sabe, tá difícil o cenário, ou não é bem assim. Deixar palavras negativas entrar. Dúvida constante. Quando as palavras negativas entrar, as dúvidas vão começar a aparecer sobre o que Deus falou. Mas será que é assim mesmo? Deus, será que eu vou derrubar o gigante mesmo? Será que eu vou vencer? Será que vai mudar? Será? A pessoa já caiu na dúvida. A palavra negativa já entrou dentro dela. Ela já não pensa mais a partir da semente de Deus. Ela pensa agora a partir da negatividade, da dúvida que foi colocada. Ela não enxerga mais a partir da palavra, ela enxerga a partir da dúvida. Eu não sei se é bem assim. Começa a duvidar. Dar ouvido a pessoas incrédulas. O ambiente errado. Quando você pega a pura e gloriosa semente que Deus te deu, você chega no meio das pessoas incrédulas e põe para fora. Sabe o que eles vão fazer? Jogar no chão e pisar. Como que eu sei? A primeira coisa que eles vão fazer é zombar. Zombar. Você tem que aprender a guardar o que Deus fala e a caminhar pelo que Deus fala.
Mesmo que ninguém esteja te apoiando. Mas ninguém me apoia, meu pai não me apoia, meu marido, meu vizinho. Não importa, Deus falou. Você tem que ir no que Deus falou e pronto, basta. Os irmãos de Jesus chamou ele, Jesus, sua mãe, seu pai, seus irmãos estão chamando você aí fora. Ele falou, minha mãe, meu pai, meus irmãos são isso aqui, que ouvem e praticam a palavra de Deus. As pessoas que conheciam Jesus pensaram que ele estava louco, endemoniado. Não, ele está doidão, está pregando, ele está meio doido. Não espere a aprovação de parente, de ninguém. Pega o que Deus falou, se agarra naquilo e você vai ver o fruto. Diga assim, não posso abrir minha boca em ambiente errado. Pastor, então você é um crente que não fala com as pessoas? Não é. Você tem que falar com todo mundo, porque Jesus andou com as prostitutas, com os pecadores, e nós também não somos melhor que ninguém. Só que tem coisas que Deus falou para você que você não deve falar. Pastor, mas é o meu melhor amigo. Esse amigo seu, ele ouve o Espírito Santo? Ele caminha na fé? Não? Então não fale. Porque ele pode ser uma pessoa que quer o seu bem, e dentro da visão dele de querer o seu bem, ele vai querer te tolir. Não, mas não vai não, você vai se machucar, vai dar ruim, vai quebrar a cara. Ele até deu uma boa intenção, a boa intenção dele não está alinhada com o que Deus está falando. Compartilhar com quem não tem fé. Põe o próximo. Minha esposa é de fé, hein? Eu pulei no banho gelado às 5 da manhã. Eu falei, Varô, esquenta a água lá para você tomar banho, que não tem como colocar o chuveiro agora. 5 horas da manhã, ela tinha que sair para trabalhar. A bicha, ela podia virar para mim, eu não casei para tomar banho gelado. Você acha que ela falou isso? Não. Ela pulou junto. Estão entendendo? Porque é a mesma fé. É a mesma fé. O problema não é só plantar, é guardar o que foi plantado. Muitos não perdem a promessa na guerra. Pastor, está uma guerra. Muitos não perdem na hora da guerra. Eles perdem na hora que abre a boca. Na hora da guerra ele está repreendendo o mal, está orando em línguas, adorando, e o mal vai embora. Aí depois ele começa a abrir a boca, começa a colocar a semente para fora, no lugar errado, com pessoas erradas, e começa a ouvir coisa errada. Perdeu. Vamos pro próximo, Thaís. Vigie o que você fala, vigie o que você ouve, e vigie o que você alimenta dentro de você. Olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, vigia o que você fala, vigia o que você ouve, e vigia no que você deixa entrar. Diga assim para ele, guarde os seus olhos, guarde os seus ouvidos, freie a sua boca. Glória a Deus. Se coloca de pé. Coloca Hebreus 10, 23, Thaís. 22, Hebreus 10, 22. Quero encerrar lendo esse versículo com vocês. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. Está falando de oração, de você chegar a Deus em oração. Tendo os corações aspergidos para a purificação de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados por água pura. O sangue de Cristo nos purificou, e o batismo simboliza que nós morremos com Cristo. Põe o próximo e último verso, Thaís. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Permaneça diante do Senhor, não abra mão daquilo que o Senhor falou, porque se Ele prometeu, Ele é fiel. Feche os seus olhos por um instante e ore agora ao Senhor. Ore de todo o seu coração. Veja a área que você, talvez, você já orou, você já pediu e não está agindo, não está se movendo. Oh Espírito Santo. Ore de todo o seu coração agora. Coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante dele em oração. A boa semente de Deus hoje foi semeada